Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, na nossa aula de geografia de hoje, nós iremos começar a utilizar o livro didático do 5º ano, tá certo? Eu peço que vocês abram na página 6, onde nós vamos ter um poema relacionado ao Brasil, tá certo? Quero que vocês me acompanhem na leitura. Nós temos assim: Brasil. Brasil, pelos rios, escorregaram barcos e canoas, com gente buscando alimento. São povos nativos seguindo trilhas deixadas pelo vento. São comunidades indígenas que vivem dentro da mata, por entre cachoeiras e árvores, frutas e animais. Estão cotidianos que recebem a natureza. Pelo Atlântico chegam navios, naus e caravelas, trazendo povos de outras terras, índios, portugueses, holandeses, navios negreiros, ingleses, franceses, turistas e americanos, piratas, comerciantes e curiosos, gente que de alguma forma se tornou brasileira, tá certo? Isso é um poema de Kátia Canton, certo? Bom, nós podemos perceber pelo poema, né, que ele está falando de algumas informações sobre, né, o Brasil. Como se deu um pouco da formação brasileira, do povo brasileiro, tá bom? Nós vamos para a atividade de hoje, na página 7. Nós temos assim na questão número 1. Sobre o poema de Kátia Canton, escreva a resposta de cada pergunta. Letrinha A. Qual é o tema principal do poema? Do que está falando o poema, gente? Aí vocês vão escrever. Esse será o tema principal, tá certo? Letra B. Cite alguns povos de outras terras que, segundo o texto, chegaram ao Brasil pelo Atlântico. No poema está falando sobre, né, o Oceano Atlântico. Quais foram os povos que chegaram através do Oceano Atlântico aqui no Brasil? Letra C. A letrinha C vai ser pessoal, tá certo? Como você percebe o assunto abordado no poema em seu cotidiano? No seu dia a dia, como é que você percebe o assunto que está sendo abordado no poema? Essa resposta é pessoal, tá? Letra D, também é pessoal. Qual é a sua opinião sobre o tema abordado no poema? O que é que você achou sobre o tema que o poema está abordando, certo? Letra E. Há relações entre o poema e a geografia? Se sim, explique com as suas palavras. Vocês acham que o poema, né, está relacionado à geografia? Se disser que sim, você vai explicar com as suas próprias palavras, tá bom? Número 2. Observe o painel fotográfico de brasileiros e depois escreva qual é a relação entre o poema e o estudo da geografia do Brasil. Aí vocês vão perceber, né, que tem um painel, tá certo? Fotográfico, né, com algumas imagens. E depois você vai escrever qual é a relação entre o poema e o estudo da geografia do Brasil. O que é que você consegue compreender, né, dessa relação da geografia, né, do Brasil com o poema, tá certo? Escrever no número 2. Na página 7, são apenas 2 questões, tá certo? Eu vou mandar mais 3 questões para vocês responderem em PDF. Vocês devem copiar no caderno, tá certo? Na disciplina de geografia. Que questões são essas? Você vai pesquisar, que no caso será o número 3, né? Em um dicionário, a definição de multicultural. O que é que significa multicultural? Certo? 2. Comente sobre a diversidade cultural no Brasil. O que é que você entende sobre, né, as diversas culturas que existem no Brasil?
certo? E a outra questão é, escreva em seu caderno um texto, pode ser de umas 7 linhas, tá certo? Retratando os fatos que contribuíram para que o Brasil se tornasse um país multicultural. Quais foram os fatos, gente, que contribuiu para que o Brasil, né, fosse um país multicultural, quer dizer, um país com diversas culturas, certo? Essa é uma das atividades. Nós vamos ter outra atividade também. Esse período, né, da semana anterior, que foi um período da Semana Santa, não é assim? As celebrações foram de uma forma, né, remota devido à pandemia, né, que é uma questão mundial, e vocês vão fazer uma atividade com a questão que eu vou abordar agora. Olha, eu quero mostrar para vocês a imagem, tá certo? Nós temos aqui a representação, né, de Jesus, e nós temos Jesus abraçando o mundo, né, assim? Nós vemos a bandeira de diversos países, tá certo? Não apenas do Brasil. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão, né, escrever, vou colocar a questão, tá certo? Para vocês responderem sobre o que é que nós aprendemos, né? O aprendizado que a gente pode ter desse período que a gente está vivendo, da pandemia. Que é um período que a gente está mais em casa. Mas o que é que a gente aprendeu desse período, tá certo? Vocês irão escrever também o que é que vocês aprenderam, tá certo? Desse período. E vocês podem copiar, só é uma questão, vocês podem copiar no caderno, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem mensagem, tá certo? No privado, tá bom? Beijos, tchau e até a próxima aula.